ter. Enquanto eu oro, os irmãos pesquisem aí, depois a gente vai ver se alguém... Mas não desliga o celular, pesquisa sem desligar o celular, queridos. Soberano Deus, eterno Pai, queremos glorificar o Teu santo, eterno nome, Deus maravilhoso, soberano, Glória a Jesus. Criador, sustentador de todas as coisas, conhecedor tanto daquilo que está externo, quanto daquilo que está no mais oculto da nossa mente e nosso coração. A Ti que vive e reina, Senhor, nós queremos nos curvar diante do Senhor, como sempre fazemos, nessa noite também, apresentando a vida dos Teus filhos que estão ouvindo essa live, Pai querido, que o Senhor possa visitar, que o Senhor possa tratar, que o Senhor possa, Senhor, restaurar, renovar, alegrar os corações, ó Pai querido, cura aqueles que estão, Senhor, padecendo algum tipo de enfermidade, ó Pai amado, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, venha trabalhar nessa noite, em cada coração, nós te rogamos. Nós te pedimos com confiança, te agradecemos em nome de Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Queridos, então vamos lá. Ninguém citou aqui o profeta do fogo. É o profeta Elias. Ele é chamado profeta do fogo porque em várias passagens da vida dele, ele foi a manifestação do ministério dele foi marcado com muito fogo. Desceu fogo de várias maneiras sobre a vida de Elias, e nós vamos meditar sobre isso nessa noite. Glória a Deus. É um assunto muito gostoso. Eu gostaria que vocês ficassem conosco. Eu creio que Deus vai te revelar alguma coisa nova nessa noite, né? Em primeiro lugar, eu queria dizer que o significado do nome Elias é: o Senhor é o meu Deus. O Senhor é o meu Deus. Né? E Elias, ele realizou ao longo do seu ministério aqui na terra foi registrado 7 milagres, né? Pelo menos foram que foram registrados na Bíblia. Ele é um profeta que nasceu numa cidade chamada Tisbe, uma cidade localizada ao sul da Galileia. Era uma pequena cidade quase que imperceptível, né? Uma cidade desconhecida. Desconhecida. Né? Nós não temos, a Bíblia não traz registro da pessoa de Elias. De parentes, de antepassados, nem dele, nem dessa cidade, né? Nem dessa cidade. Por isso ele é considerado uma pessoa simples, uma pessoa sem muito histórico, mas que Deus usa ele de uma forma excepcional. Extraordinária. E isso diz respeito, irmãos, a muitas vezes a gente pensa que para Deus usar tem que ser personalidades, né? Pessoas assim de extrema patente, e no entanto Deus usa aquelas pessoas mais humildes, também usa essas pessoas para manifestar o poder dele. O Senhor falou que Deus usa as coisas pequenas, coisas que não são, as coisas mínimas, para confundir aquelas que são. E Elias é um exemplo desse, né? Elias é um desses exemplos, um homem de coragem, um homem de ousadia. E ele teve esse chamado, queridos. Deus achou Elias, certamente porque ele tinha uma vida com Deus muito de sintonia, de muito alinhamento e sintonia com Deus, porque Deus não chama alguém só porque esse alguém gostaria de ser chamado, mas sobretudo porque essa pessoa de fato tem uma vida de relacionamento estreito com o Senhor, né? Nós gostaríamos de ler, Rosário, um texto básico, né, para a gente se apegar aqui logo no início, que está lá em 1 Reis, no capítulo 18, né? Que vai estar falando uma passagem na vida de Elias muito importante. 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 17, né? E diz assim: Quando viu Elias, disse-lhe: É você mesmo o perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas você e a família de seu pai, vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram a Baalins. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel.
Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Mas eu quero salientar, queridos, que nós observamos ao longo da história que sempre que o povo entrava pelo caminho da idolatria, Deus usava algum mecanismo, levantava um profeta para tomar uma atitude diante de tal situação, né? Verdade. E nesse caso foi Elias. E Elias então, irmãos, qual foi a primeira atitude de Elias nesse contexto? O que foi que marcou o start, o início do ministério dele diante desse reinado de Acabe, né? Foi uma coisa muito interessante, que também é marcante tremendamente. Elias, ele chega para o rei Acabe e fala para ele: olha, Acabe, a partir de hoje não choverá mais na nação de Israel, a não ser segundo a minha palavra. Forte. E saiu, e Deus falou: Elias, vai para o monte lá em Querite, e lá você vai ser sustentado com corvos, vão mandar as aves levar para você alimento, e você vai ficar perto de um corvo, e ali você vai se alimentar da carne e do corvo, né? Do ribeiro, né? Do ribeiro de Querite. Um ribeiro onde o Senhor hospedou Elias até que passasse aquela situação. O Senhor enviou provisão para Elias ali, colocou ele hospedado, certamente debaixo de uma tenda, né? Ele devia carregar a tenda dele com ele, muito provável, porque o povo naquela época usava muita tenda, e ele ficou ali abrigado, se beneficiando desse ribeiro e sendo alimentado por carne que os corvos traziam para ele. Estava muito bem alimentado, Elias. Eu quero dizer uma coisa, já assim analisando aqui o contexto. O Deus de Acabe chamava-se Deus Baal, e esse Deus era um Deus que era o Deus da fertilidade, da vida. Quando Deus fala para Elias falar que não vai ter chuva, que a fertilidade vai acabar, ele estava ali de alguma forma confrontando o Deus que eles seguiam, que eles defendiam. Então era uma afronta ao próprio Deus. Eles nem acreditavam que isso iria acontecer, e assim aconteceu. Deus então manda Elias para lá para cima, para esse corvo à beira do ribeiro de Querite, e ali então Deus supre. Eu quero te falar uma coisa importante, questão de suprimento. Deus, quando cria uma situação de adversidade que acontece, os seus servos fiéis, que estão à mercê da vontade de Deus, há um comprometimento de Deus com essas pessoas para que haja suprimento na casa deles. E eu quero dizer isso para você, meu irmão que está aí ouvindo. Você às vezes fica preocupado, a situação da nação, a situação do mundo. Irmãos, nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não vai mudar. Glória a Deus. Ele tem um compromisso, assim como Ele teve esse compromisso com Elias, de suprir as necessidades de Elias ali. Falou: Elias, você vai para lá que eu garanto o suprimento para você. Realmente vai ficar sem chover. Ficou 3 anos e meio sem cair uma gota d'água, nem o orvalho não tinha. E aquilo a coisa foi engrossando, foi criando uma situação, um caos. Escassez, né? Escassez. Se estabeleceu caos na nação de Israel. Escassez total. Os animais secando, as plantações não davam o seu fruto. Morreram as plantações, os animais também não tendo água morrem, e já não tinha mais fontes, mananciais borbulhando, né? Os poços já não fluíam mais água. Mas, queridos, todo milagre ele começa com um ato de obediência. E Elias, ele obedeceu a cada comando dado por Deus, embora fossem comandos
muito difíceis que Deus dava para ele, né? Os comandos que Deus deu para Elias fazer, precisava de alguém que fosse realmente ousado, corajoso, intrépido, para obedecer comandos assim bem inusitados, né, da parte de Deus. E Elias, ele conhecendo ao Deus que ele tinha, ele não questionava, ele partia para cima e obedecia. E a obediência é algo necessário para a operação de milagres. Aleluia. Eu me lembrei, eu anotei aqui, uma passagem que Jesus Cristo falou sobre a questão de suprimento. Em meio ao caos, Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Mateus capítulo 6, verso 25, o próprio Jesus Cristo, ele usou essas palavras: portanto eu lhes digo, não se preocupe com as suas próprias vidas quanto o que comer ou beber, nem com seus próprios corpos quanto ao que vestir. E depois no versículo 26 ele fala bem assim: olha as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiro, contudo o Pai Celeste as alimentam. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Eu quero abrir um parênteses aqui. Isso não quer dizer que o Senhor Jesus Cristo está falando, vocês podem ficar à toa, ninguém trabalha, ninguém faz nada, ninguém vai à luta, ficam numa sombra. Não é nada disso. O Senhor está falando o seguinte: vocês fazem a parte de vocês, me obedeçam, que eu garanto o suprimento, tudo virá a seu tempo. Então, irmãos, se você é um servo, se você é uma pessoa que tem um coração contrito com Deus, quer fazer a vontade do Senhor, descansa nele, que ele é fiel para cumprir na sua vida, na nossa vida, as suas palavras de suprir as nossas necessidades. Aleluia. Mas eu quero ainda dizer mais uma coisa. Depois que Elias estava lá, tranquilo, Elias foi para lá, devia estar orando, ficou à beira daquele ribeiro de Querite, bebendo, meditando, sendo alimentado, os pássaros traziam a alimentação dele. Mas chegou um momento que, depois de tanto tempo sem chover, até o ribeiro de Querite secou. Já pensou? Irmãos, ele deve ter entrado num parafuso, pensou: poxa, eu vim para aqui, Deus me mandou para aqui, e eu vim em obediência à voz de Deus. Agora Deus permite secar o meu ribeiro que me dava água. Irmãos, imagine, a gente sabe que às vezes a alimentação a gente fica até mais tempo, mas sem água é difícil. E Elias deve ter ficado preocupado. Eu imagino, irmãos, que muitas vezes Deus faz isso na nossa vida. Há um querite, Deus nos supre de algumas coisas na nossa vida, que nos dá conforto, que nos dá estabilidade. Há um suprimento de Deus na nossa vida, e de repente esse suprimento acaba. Que mesmo obedecendo ao Senhor, o Senhor nos põe à prova. Mesmo obedecendo a Deus, Deus às vezes retira. Aleluia. Mas Deus tem um propósito maior. Deus não está olhando só nesse momento, Deus está olhando lá na frente. Deus poderia, Ele é o dono de todas as coisas, Ele poderia manter aquele fluxo d'água naquele copo para poder manter, saciar a sede de Elias. Mas Deus tinha um propósito lá na frente. Aleluia. E Deus fala: Elias, levanta daí, vai para uma cidade chamada Serepta. Lá você vai encontrar uma viúva, e essa viúva vai te alimentar, vai suprir todas as suas necessidades. E imagina Elias falando: puxa, agora Deus preparou uma viúva rica para poder me sustentar. Deve ser que ele pensou, né? Ele deve ter pensado. Nós conjecturamos aqui, né? Ele deve ter pensado: bom, agora que eu passei essa vida aqui de deserto, tomando água no pobre, que eu vou lá encontrar sombra, água fresca, uma casa confortável para mim descansar. Mas deixa estar que quando ele chega na cidade, ele encontra a viúva, e Deus fala: aquela ali é a viúva, uma viúva pobre que estava catando graveto de lenha. E Elias falou: o que você vai fazer? Ela falou: estou juntando aqui uns gravetos, vou fazer um bolo, que é o restinho de trigo que eu tenho lá em casa, vou dar para o meu filho, e vamos comer, e depois nós vamos morrer, porque nós não temos mais nada. Acabou. Eu fico imaginando, mas
Elias falando: Senhor, essa é a viúva que o Senhor preparou para me sustentar? Mas ele não E questionou. ele não questionou. Ele pode até no momento ter passado algum pensamento na cabeça dele, mas ele falou para ela: faça primeiro para mim, Oh Deus, e depois você vai fazer para o teu filho e para você. é muito sério, né? Quando você tem o último real no bolso e o Senhor falou, como se fosse isso, né? Mulher, esse último real que você tem, você dá para o profeta, e daí? E daí que ela assim o fez, e ele então profetizou: olha, enquanto houver seca aqui na nação de Israel, nunca vai faltar farinha na tua panela e nem azeite na tua botija. Aleluia. Nunca vai faltar. Então, irmãos, às vezes Deus usa essas situações adversas, difíceis, para nos trazer um milagre na nossa vida. E eu fico imaginando a fé daquela viúva, que ela creu no homem de Deus, e hoje é uma coisa tão escassa, né? As pessoas não dão muita credibilidade mais. Às vezes Deus cria uma situação para provocar nossa fé. Provocar a fé. Provocar nossa fé, e a gente não entra nessa vibe, a gente fica tateando: será que sim, será que não, será que vou? A gente faz as nossas contas, a gente faz a nossa conta, pega a maquininha e fala: essa conta não bate. Não fecha. Não está fechando essa conta. Então a pessoa faz a opção de crer naquilo que a sua cabeça diz, do que obedecer à voz de Deus. Isso é muito perigoso. Irmãos, Deus quer fazer milagre nas nossas vidas, mas é preciso a gente obedecer, entrar na dimensão do Espírito, Glória a Deus. entrar na dimensão do Senhor. Nós precisamos de sair dessa dimensão material, de só viver dentro das circunstâncias. Nós não podemos viver somente as circunstâncias, nós precisamos de estar conectado no mundo espiritual. Aleluia. Porque Deus quer fazer, o que Deus faz no mundo espiritual, ele se reflete aqui no mundo material. Aleluia. A consequência do mundo espiritual vem aqui no mundo material. Aleluia. Mas primeiro ele começa no mundo espiritual. E quando a gente consegue entrar nessa fé, porque lá em Hebreus, quando fala de fé, os grandes homens de Deus, né, foram aqueles que tiveram fé. Nós nunca estamos tão próximos de um milagre, de uma vitória, como no momento que nós damos os passos de fé. Esses, os momentos que nós ousamos viver por fé, andar por fé, são os momentos que estão mais nos aproximando da vitória. Esse é o grande divisor. Quando agimos por fé, nós estamos já a um passo de alcançar. E quem tem fé, ele leva consigo o testemunho. A Bíblia nos chama daqueles que somos testemunhas do Senhor. Aleluia. E nós só vivemos o testemunho de Deus na nossa vida, só temos o que contar para Deus, para o nosso próximo, quando nós nos submetemos à fé. Aleluia. Tem momentos que o querite some todos os recursos, some da nossa vida, e você tem que mergulhar pela fé, em obediência, em submissão a Deus, e Deus então vem e revela com a providência, e revela o seu milagre sobre nós. Aleluia. Mas inclusive, eu gosto muito disso. A vida dessa viúva foi tão marcante que no final, aí já volta novamente, o tempo começa a mudar, quer dizer, chega o tempo da finalização daquele período, aquela viúva perde o filho dela morre, e Elias, ele é usado para ressuscitar ainda aquela criança. Então você pensa bem, ela foi suprida na alimentação dela, e depois ainda foi suprida na restauração da vida do filho dela. Eu admiro nessa mulher uma característica dela, de ela não questionar o homem de Deus, ela aprender, ela viu naquele homem, viu a presença de Deus, ela viu ali um profeta de Deus, ela não colocou em xeque a pessoa dele, né? Ela deu crédito à palavra do homem de Deus, ela deu ouvido porque ela sabia, conforme diz a palavra do Senhor lá em 2 Crônicas 20, creiam nos seus profetas e prosperareis.
essa palavra se cumpriu na vida dessa mulher. Ela deu ouvido ao profeta e ela foi uma mulher próspera. Não conheceu ausência, não conheceu falta, escassez na sua casa. Pelo contrário, experimentou milagres na sua vida. Irmãos, olha que coisa linda. Aleluia, glória a Jesus. Nós estamos falando que Elias foi para o rei Acabe, que foi um dos piores reis que Israel já conheceu. Aleluia. E Elias entrega aquela profecia que não iria chover. Passa-se 3 anos e meio sem chuva, uma seca terrível. Aquele rei Acabe começa a procurar Elias para todo lado, e chega um momento que Elias chega até ao rei, e foi a passagem que nós lemos, que ele chega a perguntar para Elias: você é o grande criador de problema da nação de Israel? Está perturbando a nação Você é o há 3 anos e meio. Você inquieta e perturba a nação. A nação, ela estava tão bem, obrigado, tão tranquila. O nosso Deus Baal estava suprindo tudo. Agora você vem com a sua palavra e fala que não vai ter mais chuva. Isso acontece 3 anos e meio. É porque tudo que acontecia na nação, a prosperidade, as colheitas, eles estavam fazendo, se referindo como se fosse Baal o provedor e não Deus. Aí Deus estancou tudo, deu um passo e falou: vamos ver agora, né? Exatamente. Foi aí que Deus lançou o desafio do milênio. Esse que Elias fez foi, viu? Foi o desafio do milênio. Realmente, porque no versículo 21 do capítulo 18 de 1 Reis, Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar entre 2 opiniões, entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, então sigam Baal. O povo, porém, nada respondeu. O povo ficou na expectativa: vamos ver onde que isso vai chegar, o que isso vai acontecer, o que vai dar nisso. E aí então ele tem uma frase aqui que eu queria salientar. Ele fala: até quando vocês vão titubear entre 2 pensamentos? Significa entre 2 deuses, porque o povo sabia do Deus verdadeiro, o eterno Jeová, sabiam. Porém, eles davam devoção também a Baal, entre aspas, sabendo que Baal não era verdadeiro, mas davam porque eram os prazeres da carne deles. Eles estavam ali satisfazendo a carne, eles estavam alimentando a carne enquanto serviam a Baal. E essa é a inclinação de todo ser humano, endeusar a sua carne, alimentar a sua carne. E nós vemos aqui que Deus, usando o profeta Elias, fala: até quando vocês vão andar divididos entre 2? Até quando? A carne e a Deus, a carne e a Deus, ao Espírito. E como que fica isso? Até quando vocês vão ficar nessa oscilação? Quando favorece a um, vocês vão a esse um; quando favorece o outro, vocês vão a outro. Precisa de tomar uma decisão. Não dá para servir a 2. Jesus mesmo já fala isso lá na frente, né? Paulo fala também em Gálatas, né, capítulo 5, se eu não me engano, falando sobre essa luta entre a carne e o espírito. Mas é interessante que isso é algo muito real. Essa história de Elias ali, confrontando os profetas, confrontando ao rei, né, ao rei Acabe, sobre esses 2 lados, esses 2 deuses dentro de si. Então é um fato muito atual. Mas interessante é o seguinte: então Elias chama Acabe e fala: vamos fazer o seguinte, nós vamos subir ao Monte Carmelo, você chama os 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá. Olha bem, irmãos, 850 profetas daqueles deuses falsos. E Elias falou: e eu vou representando o verdadeiro Deus de Israel. E ali a proposta era o seguinte: vocês constroem um altar, matam um novilho, põe sobre o altar, e eu vou matar também um novilho, botar sobre o altar, e ninguém vai riscar fósforo, ninguém vai botar fogo nisso não. O Deus verdadeiro precisa descer fogo do céu e queimar o holocausto. Aquele que manda fogo, esse é o Deus. Esse é o verdadeiro, é o que mandar fogo do céu. Deus. É um desafio muito grande. E Elias deixou os profetas
de Baal fazer os sacrifícios dele em primeiro lugar, e eles se retalhavam, ficavam gritando, pedindo a Deus Baal que mandasse fogo do céu. E Elias ainda falou: olha, acorda ele, grita mais alto, eles devem estar descansando, acorda ele. E aí chegou de tarde, eles não tinham o fogo. Eles já estavam exaustos, cansados, já não tinha mais força física para invocar o Deus deles, o Baal. Nesse momento, Elias, então, eu acho muito interessante que Elias restaurou o altar. Ele existia certamente ali no Monte Carmelo algum altar de sacrifício, de adoração a Deus verdadeiro, e ele restaura, que já devia ter as pedras espalhadas, porque há muito tempo ninguém adorava a Deus ali. Então Elias restaurou o altar, botou no novilho, matou, destrinchou, botou ali em cima do altar, mandou fazer um rego em volta, encheu com alguma água que tinha ainda, mandou encher, jogou em cima. Ele aumentou o grau de dificuldade. E ele então começou a fazer uma oração que está lá em 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 36. E eu gostaria, né, Zane? Vamos ler. Eu vou ler os dois, né? Então, começa assim: a hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que sou teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que faz o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então, Aleluia. irmãos, olha que Aleluia. tremendo esse momento. Glória a Deus. Que Elias vai ali no Monte Carmelo e faz aquela oração, e Deus responde com fogo do céu. Imaginem, vocês podem imaginar o grau de tremendo de poder de Deus naquela tarde, quando o fogo cai e queima o holocausto, e o povo se converte, porque o povo já estava se desviando totalmente para servir outros deuses. É tempo, irmãos, de nós buscarmos ao Senhor. E a qualificação que a gente vê em Elias, era um homem de oração. Essa certamente vai ser uma das maiores qualidades de Elias. Tal qual Samuel, né? Qual Samuel que nós falamos quinta-feira passada. Samuel era um homem de oração, e Elias é do mesmo naipe. Do mesmo naipe, de oração. E Deus ouve intimidade com Deus, irmãos. Nós precisamos de intimidade, porque há momentos que nós somos confrontados com os deuses desse mundo que querem nos afrontar, mas nós servimos a um Deus vivo, e nós somos representantes desse Deus vivo aqui na terra. Glória e nós precisamos a Deus. proclamar. E o que aconteceu, irmãos? Agora vamos para outra etapa. Elias manda matar, né? Faz uma limpeza étnica, né? Mata todos esses 850 profetas de Baal, e vamos começar uma nova etapa na nação de Israel. Há coisas que às vezes a gente tem que limpar da nossa vida para recomeçar agora de uma maneira adequada, né? Nós precisamos destruir tudo que é aquilo que nos profetiza, porque esses profetas de Baal, é bom que se diga, queridos, uma coisa: eles eram profetas de encomenda de Jezabel, porque Jezabel era idólatra, e ela era sacerdotisa da parte de Baal, lá dos deuses da família dela. Portanto, ela classificou, elegeu, nomeou profetas, 400 para Baal, 450 profetas para profetizar da parte de Baal, e 400 de Azerá, para profetizar o que ela gostaria de ouvir, aquilo que era do interesse dela, para com isso
fazer a cabeça do povo, fazer a cabeça da nação, né? Interessante. Para agradar o povo de acordo, e ela manipulava. É como uma ditadura, como o comunismo, o socialismo, que manipula a cabeça do povo, começa a injetar palavra de ordem de acordo com aquilo que interessa ao líder ditador, e palavras de ordem vai modificando a mentalidade do povo, e o povo vai cegamente, por falta de Deus, de temor a Deus, de conhecer a palavra, vai seguindo as orientações desses profetas malignos da parte do inimigo. Isso é muito forte, é exatamente o que eu ia dizer, porque a situação política que nós vivemos é similar a isso. Exatamente. Pessoas que põem em torno dele os assessores para poder promover aquilo que eles querem fazer. Exatamente. Não aquilo que é a palavra de Deus, não aquilo que é certo, aquilo que é reto, que é justo. porque a palavra de Deus ela corta reto, irmãos, ela não fica fazendo ajuste para poder favorecer nem A, nem B, nem C. A verdade é essa. Glória a Deus. Ela é uma espada de dois gumes, corta para lá, corta para cá. Se nós não nos adaptarmos, se nós não nos ajustarmos, nós também sofreremos. Mas a palavra de Deus ela não muda, passará o céu, passará a terra, mas as palavras do Senhor ela permanece a mesma. Nós que temos que nos adequar a ela, não é achar pessoas para poder favorecer, para ficar, né, jogando confete para poder justificar as suas próprias falhas, né? Então, irmãos, esse assunto ele é muito vasto, queridos. A gente está tendo que podar aqui coisas que o Senhor nos traz e que a gente estudou. Nós temos que podar para não ficar delongado a nossa live, mas é muita informação da parte de Deus e extraindo da Bíblia, que o Senhor traz revelações, né? Irmãos, aleluia. Então vamos direto. Olha bem, Elias vai ali, realiza aquele grande milagre, o fogo desce, mata seus profetas, e ele então fala: agora sim Deus pode mandar chuva sobre a terra. Eita Deus. E vai, sobe no monte e dobra o joelho, põe o rosto em terra e começa a clamar, e chama o secretário dele e fala: vai lá olhar, vê se já vem alguma nuvem por aí. Durante 7 vezes ele orou e falou lá no monte. Aí na última vez o rapaz fala: olha, tem uma pequena nuvenzinha do tamanho da mão de um homem que vem surgir no horizonte. Aí ele fala: corre, fala com Acabe para sair correndo, ir para casa, para o seu palácio, porque a chuva vem um temporal tremendo por aí já a caminho. Irmãos, isso é fé. É a profecia da fé, a convicção de Deus na vida desse homem. Jesus. Ele orou, ele confiou, e assim aconteceu. É tremendo isso, queridos, que a gente sempre vê Elias, todas as atitudes dele precedem com oração. Todas são antecedidas de oração. Todas as atitudes, decisões todos dele, milagres. E primeiro ele vai orar, falar com Deus, ouvir a direção de Deus, passar para Deus a situação, e Deus dá a orientação para ele, dá a rota para ele, e ele vai lá e executa, e tudo fielmente se cumpre. Aí o que acontece? Elias deve ter pensado assim: agora acabaram os meus problemas. Eu já fiz a obra de Deus, já houve um grande avivamento em Israel, o povo já matou os profetas de Baal, o povo tem consciência de que Deus é Deus e manda fogo do céu mesmo. Já veio a chuva? Já veio a chuva, mas quando Acabe chega no palácio e dá o relatório para Jezabel, mulher dele, aquela mulher que era uma mulher pecadora, assim, idólatra. A mulher, ela era prostituta, né? Ela fica desesperada, fala: o quê? Esse camarada matou os homens, profetas de Baal, que eu venho tratando deles. Pode falar para ele, manda lá o recado para ele, que amanhã, Elias, a essa hora você vai estar morto, porque eu vou mandar te matar. Irmãos, nesse momento, Elias, cansado, fatigado, pensando que o trabalho dele acabou, ele recebe de volta uma mensagem da rainha de Israel, ameaçando e falando que vai matar mesmo.
ele se desespera e sai correndo, desesperadamente. Diz a Bíblia que ele correu 40, fugiu para o deserto para salvar a vida. E ali então, irmãos, olha bem, o que é que nós vemos nisso? Qualquer um de nós pode passar por um momento de cansaço, de fadiga, de estresse. E Elias foi esse homem que, depois de tanto milagre, ele se desespera e vai embora. E chega num determinado momento, ele está cansado, deita debaixo de um pé de zimbro, uma árvore, dorme, quase que desmaia. Um anjo acorda ele com pão e com água, um anjo de Deus, e dá aquele alimento por 2 vezes. E ele então levanta e fala: continua a tua carreira. E ele vai para o Monte Horebe, se esconder lá, acha uma caverna, se esconde no Monte Horebe, aonde Elias no passado teve um encontro com Deus. Deus se revelou para Moisés, né? Agora Deus se revela para Elias e vai ter um diálogo também com Elias. Mesmo quando nós estamos sentindo medo, sentindo algum fracasso, sentindo esgotado ou estressado, não significa que cessaram os planos de Deus para nós. Muito bem. Deus ainda tem projetos para a nossa vida. Deus ainda tem planos tremendos para a nossa vida. Mesmo quando nos sentimos esgotados, no limite das nossas forças, provados ao extremo, Deus ainda tem obras para nós realizarmos nessa terra, aleluia. E Deus não desampara. Anda, porque não é aqui o nosso descanso, aleluia. Deus sempre tem mais recursos e pessoas que nós desconhecemos para nos auxiliar nessa caminhada. Deus sempre tem. Aleluia. Então Deus não desamparou. Deus mandou alimento. Deus falou com Elias e volta, Elias, e tem mais trabalho para você. Aleluia. Não acabou o teu ministério. E nisso que ele volta, irmãos, acontece que nesse meio tempo o Acabe morre, Jezabel morre, e sucede a Acabe, o filho dele chamado Acasias. E esse Acasias, ele sofre um acidente, ele cai em casa, né? Ele caiu, ficou doente, ficou acamado, pegou o mensageiro dele, manda lá para um profeta do consultar Deus, o vidente, né? Consultar o vidente, pergunta lá o vidente do Deus Baal deles lá, se eu vou melhorar, se eu vou ficar de pé. E nesse meio tempo Deus fala para Elias, vai lá, intercede esse mensageiro e fala que aqui em Israel quem dá a ordem aqui não é, quem dá a revelação não é Deus de Baal, aqui é o Deus verdadeiro. E manda dizer para Acabe que ele não vai viver, ele vai morrer. É sério. Elias cortava reto. Se Deus entregava recado, ele não fazia curva, né? Verdade. Então, irmãos, nós vemos aí, ele conseguiu ir a Deus porque esse rei Acasias, ele já, baseado nas experiências lá com Elias, ele já devia ter aprendido o suficiente, que ele teria que buscar o Deus verdadeiro, no caso de que ele estava doente, ou qualquer outra situação que fosse, né? No entanto, ele foi buscar os videntes, os deuses lá da terra dos avós dele, foi buscar fontes que o Senhor condena, feitiçaria, astrologia, e tudo isso aí é condenado pela palavra de Deus, e ele, sabendo disso, ainda assim ele foi, e Deus então reprovando ele. Jane, irmãos, a nossa hora ela está batendo na porta, mas nós não podemos falar de um dos fatos também marcantes, né? Já que Elias que ocorre aí, né? Profeta do fogo. Todos nós, ou a grande maioria, sabe que Elias não viu a morte. Mas aqui você não concluiu a questão do Acasias. Do Acasias? O que aconteceu com os homens que foram atrás de Elias? Sim, muito bem. Acasias, quando recebe aquela mensagem do mensageiro, mensageiro,
o rei Acabe, Acasias, eu não pude ir lá aonde você me mandou, porque apareceu um homem no meio do caminho e disse para mim voltar e falar para você que tu vai morrer. Falou que, como é que é o tipo desse homem, qual é a roupa dele? Depois que ele deu a pinta, ele falou: já sei, é o profeta Elias. Então faz o seguinte, pega 50 homens com o oficial, vai atrás desse profeta e traga ele à força. Quando foram aqueles homens se encontrar com Elias, ele estava no monte, e ele chegou, o oficial falou: homem de Deus, o rei Acasias manda te buscar. Ele falou: se eu sou homem de Deus, desça fogo e consuma vocês. Na mesma hora, fogo do céu desceu e consumiu aqueles 50 homens. Aí chegaram lá e falaram: olha, aconteceu isso, então pega mais 50 homens e vai lá atrás desse profeta. Aconteceu do mesmo jeito. Homem de Deus, o rei Acasias manda te buscar. Ele falou: se eu sou homem de Deus, desça fogo sobre você. Porque eles chegavam lá dando comando para Elias. Ele chegava e dizia para Elias: desce depressa. Diz aqui a palavra do Senhor, segundo Reis capítulo 1, verso 11, verso 9 e 11. Ele fala, chegava para Elias dando ordem para Elias. Dando ordem para Elias. Não prestou, né? Aí foi uma terceira tropa de 50. Mas o oficial que estava liderando esses 50 já chegou com outro procedimento. Homem de Deus, tem misericórdia, não aconteça conosco como aconteceu com os demais, poupe a nossa vida. Cheio de humildade. Chegou com humildade, de temor, de respeito, né? Os outros não tiveram respeito. Interessante que os outros falaram igual ele falou: homem de Deus. Sim. Há muitas pessoas que às vezes chamam a gente de homem de Deus, bate nas nossas costas, mas não tem a verdadeira humildade. Deus conhece o coração. Não tem o devido respeito, né? O terceiro homem foi com verdadeira humildade e falou: homem de Deus, tem misericórdia. Eu reconheço que suplicou a ele. Suplicou. E ele falou: então eu vou lá estar com você lá no rei. E chegou lá no rei Acasias e falou: olha, realmente você vai morrer. E ele morreu realmente do jeito que Deus falou, porque ele foi buscar recursos fora da presença de Deus. Muitas pessoas que às vezes querem buscar um recurso, uma solução para a tua vida, sem antes buscar a presença de Deus, né? Então, irmãos, eu estava falando que, finalizando, eu não posso deixar de falar que Elias, como homem, como profeta do fogo, ele foi aquele que não conheceu a morte. Ele tinha um seguidor, um auxiliar chamado Eliseu nessas alturas, e treinado por Eliseu, e Eliseu acompanhava Elias, e ali então veio uma carruagem, veio fogo, uma vez, né? Um temporal, como se fala, um redemoinho de fogo, tomou com cavalos, né? Uma carruagem de fogo, e tomou Elias e levou. Foi um dos dois únicos homens da Bíblia, no Antigo Testamento, que não conheceram a morte. O outro foi Enoque. Enoque e Elias, os dois homens que Deus levou sem passar pela morte, com propósitos futuros, que não é o assunto agora, né, queridos? E ele, mais uma vez aí, o fogo envolvendo a vida de Elias, né? E por isso ele é chamado profeta do fogo. Sabe, queridos, nós também, a nossa vida não é diferente da vida de Elias, não, né? Exatamente. Você acha que tem semelhança? Você tem semelhança com Elias? Eu tenho. Exato. E Tiago, no Novo Testamento, ele traz uma revelação, né? Traz um esclarecimento muito grande, que isso aqui é fenomenal. Tiago capítulo 5, verso 17 fala: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, orou com insistência para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu, e orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Então ele fala que era homem semelhante a nós. Então, irmãos, ele não era um super-homem, ele não veio dotado com um chip diferente, com alguma coisa diferente. Ele teve a chamada de Deus
para aquele determinado assunto, para aquela época, para aquele propósito, e Deus tem um propósito para você nessa época que nós vivemos. Aleluia. O que nós precisamos é entender, submeter e estar à disposição do Senhor. Glória a Jesus. Exatamente, queridos. Nós podemos caminhar caminhos como de Elias, uma trajetória de vitória em meio a tantas adversidades. A diferença está sempre aquilo que a gente sempre reprisa aqui, porque a gente extrai da palavra de Deus. É uma vida de obediência e oração. Isso foi na vida de Jonas, que nós fizemos um estudo lá atrás do Jonas. Aconteceu assim na vida do Josué, aconteceu assim também na vida do Samuel, que nós estudamos, do Zaqueu lá, que a Luana abordou, e agora na vida também desse profeta Elias, uma vida de uma pessoa que dedica a vida a obedecer a Deus. Nada extravagante, nada mirabolante, nada assim fora do padrão, surreal, nada surreal, tudo muito natural. Porém, o porém dele é que ele se dedicava a orar ao Senhor. Não tem nada que possa mais gerar milagres na nossa vida do que uma vida de obediência e oração. São portais, chaves para nós adentrarmos em milagres, em situações de qualquer natureza. Ele também, aqui a gente vê que Elias também era um homem cheio do Espírito Santo. A gente vê que o que acontecia na vida dele é porque o Espírito de Deus se movia na vida dele. Ele era cheio de Deus, era um homem cheio da unção. Porém, ele também passou por depressão. Ele era humano. É importante lembrar. Ele fugiu, ele entrou em depressão. Ele era humano como nós. Quando ele estava lá, é bom lembrar que ele chegou a pedir a morte. Exatamente. Ele estava correndo, fugindo de Jezabel. Ele falou: Deus, me mata, me leva, porque eu não presto para mais nada. Ele ficou em tal nível de depressão, e Deus acalmou o coração dele e falou: volta que eu tenho mais trabalho para você. Ele está em depressão aqui, Elias. Relaxa, descansa, calma um pouquinho, toma aqui seu alimento. Deus enviou provisão de alimento para ele. E ele falou: agora se levanta, meu filho, não se entregue à depressão, não deixa a depressão se apoderar, dominar a sua vida. Se levanta dessa prostração, porque você ainda tem muito que realizar nessa terra. E ele fez uma quarentena de caminhada, caminhou 40 dias, para executar trabalho de Deus ainda lá na frente. Ele foi ungir rei, foi ungir profeta, foi executar uma série ainda de obras da parte de Deus. Ele se levantou. Sabe, quando a gente está, queridos, presta atenção no que eu vou falar, irmãos. Quando você percebe a depressão chegando para você, você detecta que há um indício de depressão, é necessário nós reagirmos imediatamente antes que a depressão tenha o comando da situação. Nós não podemos esperar que a depressão tenha comando na nossa vida. Nós temos que ter o comando e ter reação em Deus. Não deixe de procurar o médico, o psicólogo, se você precisar, e tomar seu remédio. Não é isso que eu estou falando. Mas a nossa reação mais forte, que vai fazer a diferença, é nós reagirmos em Deus. Em Deus. Comer o maná do Senhor, o pão vivo do céu. Elias ali naquele momento recebe pão. Deus manda pão. Pão é palavra, querido. Se alimente da palavra de Deus. Se você está sendo atingido por angústia, por tristeza, por solidão, por rejeição, por opressão, por perseguição, como foi Elias, se alimente da palavra de Deus. Se alimente da palavra de Deus. Deus envia anjo à sua frente e você ainda vai se levantar e vai fazer muito nessa terra para o Senhor. E vamos concluir aqui. Só mais um detalhe. Aleluia. Nós vimos que Elias era um homem que orava. Glória a Deus. Elias era um homem igual a nós mesmos, era humano, sofria problemas de depressão,
Mas uma coisa também que nós aprendemos com Elias, que Elias era um homem dependente de Deus. Ele aprendeu a depender de Deus o tempo todo. Quando ele foi para Querite, quando ele foi ficar sob os cuidados da viúva de Serepta, enfim, todo momento ele aprendeu a viver na submissão e na confiança, na dependência de que Deus estava sobre ele. Nós também precisamos, irmãos, ter essa convicção. Não é a força do nosso braço, não é a nossa capacitação que vai nos fazer ser vitoriosos diante das lutas, mas é uma dependência, uma confiança, uma certeza de que Deus está na tua vida. Então obedeça a Deus independente da circunstância, porque Deus garante soluções, garante portas abertas, muros que se caem. Ele aplana o caminho para nós passarmos, desde que nós confiemos nele. Aleluia. Amém? Aleluia. Querido, se alimente da palavra do Senhor. Não fique se alimentando de horóscopo, não fique se alimentando de palha. Não, se alimente pelo pão vivo do céu. Mergulhe, beba águas que saem do trono de Deus. Água, Salmo 46 fala: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Você é cidade de Deus, você é morada do Altíssimo. Mergulhe nessas águas, elas vão refrigerar a tua alma, que está faminta, sedenta, que está triste, angustiada. Mergulhe nessas águas. Você é a cidade, é a morada do Altíssimo, aleluia. E saiba de uma coisa, que depender de Deus, a gente ficar nessa confiança, partir para cima, enfrentar o problema, o gigante, enfrentar o Acabe ou a Jezabel que está diante de você, enfrentar o Golias que se levanta, desafia você, enfrentar o Senaqueribe que está te sitiando, enfrentar o Faraó que está tentando impedir você de partir para a sua vitória. Sabe o que eu quero te dizer? Levanta-te, porque o Senhor é provedor. Ele vai prover soluções, Ele vai prover sustento, Ele vai prover companhia, Ele vai prover alguém que te hospeda, Ele vai prover alguém que envia socorro e te dá a mão e te ajuda nessa situação. Em nome de Jesus, você vai ser mais um para contar a história para a sua descendência, a história para a sua família, a história na sua igreja, na sua rua. Quem te viu e quem te vê. Aleluia. Glória a Jesus. Coloque-se aos pés do Senhor. Nós vamos orar nesse momento. Coloque diante do Senhor. Eu esqueci de falar antes aqui, mas nós estamos aqui em propósito de oração. Ore conosco nesse momento. Nós vamos orar e o Senhor vai agir na tua causa. Ore conosco nesse momento. Coloca a tua mão no seu coração. Se há algo que você quer apresentar para o Senhor e da sua casa, pode colocar se for uma foto, alguma coisa, alguém que está aí com você, abraça essa pessoa agora e ore conosco em nome do Senhor. Amado e querido Deus, nós colocamos diante do Senhor agora cada irmão que está assistindo essa live, este culto. Ó Deus querido, este momento, Senhor, que estamos com o coração contrito a Ti, Senhor, colocamos diante de Ti, Pai, as adversidades que cada um está enfrentando, Pai, as perseguições, o desprezo, Pai, a escassez, a solidão, ó Pai, seja lá o que está ameaçando a vida de cada um, intimidando, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, nós ministramos no poder que há no nome de Jesus Cristo, que essa pessoa se levante dessa prostração, que se alimente do pão que é a Tua palavra, o Senhor Jesus, que é o pão vivo que desceu do céu, e entre agora, Senhor, no esconderijo do Altíssimo, e seja agora, Senhor, renovado em Ti. Que seja agora alimentado por Ti, que seja agora curado por Ti, que seja agora reabilitado por Ti, em nome de Jesus Cristo. Nós queremos também dar um comando às forças opositoras do inferno que têm se levantado contra esta família, contra este lar, contra esta vida, pelo poder do nome de Jesus Cristo, que bate em retirada. Nós ordenamos na autoridade que
confiar no nome de Jesus Cristo, esse nome que é sobre todo nome. Nele nós podemos confiar. Jesus Cristo não deixa ninguém a desejar. Jesus Cristo não logra ninguém. Jesus Cristo é aquele que faz a sua palavra se cumprir, que vela pela sua palavra e faz cumprir na nossa vida. Ó Senhor Jesus, abençoa a nossa nação. Pai, reabilita a nossa nação, que seja neutralizado todas as forças malignas que têm se levantado em nossa nação. Capacita, Senhor, o líder máximo da nossa nação. Capacita, Jesus Cristo, toda a sua equipe. Ó Deus, abençoa aqueles que estão enfermos, seja pelo Covid, por tumores ou qualquer outra enfermidade. Pelo poder do nome de Jesus, nós ordenamos que essa enfermidade seja extinta, seja destruída até a última ramificação, e que essa vida que está enferma receba agora a cura, porque pelas feridas de Jesus nós fomos sarados. Ah, Deus, entregamos em tuas mãos, Senhor, porque cremos, conforme diz a tua palavra, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente muito mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que em nós opera, em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção apostólica. Aleluia. Que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo permaneçam na vida daqueles que amam e que aguardam a volta de Jesus Cristo hoje e sempre. Amém, irmãos?